mensagem importantíssima para dar. Aqui, outra vez mais, tive uma visão terrível sobre o arrebatamento e o portão do inferno. Eu queria que todos aqueles que ouvissem esta mensagem possam refletir, dizer ao Senhor que perdeu seus pecados, que entre no conserto, porque o que vai ser dito é muito forte. O que vai ser dito é real. Minha alma saiu do corpo, foi levada por Deus, e agora vou contar detalhes aonde o Senhor me levou e onde terrível vai acontecer tanto o arrebatamento, como eu também vi o portão do inferno e o que Deus me mostrou. Era assim estes dias atrás, sábado à madrugada, onde veio uma nuvem no quarto, uma nuvem assim como muita luz, e levou minha alma de meu corpo. Eu senti como se morresse naquele momento, como se o coração parasse mesmo. E eu entrei por um túnel de luz, mas não era um túnel normal, era um túnel como se fosse uma aspiradora, como se aspirasse algo. É como se aspirasse as coisas, era como outra dimensão. Ele me levou a um monte muito alto, muito alto. E aquele monte alto estava cheio de nuvens, E veio um homem e me entregou uma chave de ouro em minha mão. Essa chave de ouro me entregou e me disse: Deus te deu esta chave para você, porque Deus falou comigo para te dar. E quando eu peguei aquela chave, veio como uma voz de multidões. Essas vozes não era como se fosse voz mesmo, era como se eu escutasse daquele monte alto hacia a terra os sentimentos dos seres humanos. Eu como se sentisse dentro de mim a dor de um, o clamor do outro. É como se eu sentisse o que aquelas pessoas estavam sofrendo dentro de si próprios, ou adorando, ou bons, ou o coração, alguns puros. E veio um vento muito forte, assim como se fosse também outro túnel, e me levou para a terra de novo. Eu estava em um monte muito alto, como se fosse outra dimensão, e me levou para a terra. E quando eu fui para a terra, com aquela chave de ouro, eu comecei a falar do amor de Jesus Cristo para certas pessoas jovens, homens, mulheres, anciãos. E quando eu ia falando da palavra de Deus, essas pessoas não conheciam a Jesus Cristo. E com aquela chave, que é uma chave como uma chave diferente de outro lugar, nunca vi coisa igual. Eu usava essa chave para molhar aquelas almas. E quando eu ia molhando aquelas almas, vinha como uma dimensão e ia absorvendo aquelas pessoas. E quando foi absorvendo aquelas pessoas, dentro de mim, eu pensei: Senhor, o arrebatamento. Olhei para os cantos, em um posto de combustível, onde tinha pessoas com bicicleta, caminhando com mochilas, pessoas humildes, pessoas simples, iam subindo na altura como de 4 ou 5 metros, devagar, e depois iam subindo rápido, uma detrás de outra. Eu olhei para os lados, olhei para os outros e me desesperei. E aquelas pessoas, ou em carrões, e em motos, e com a cabeça levantada, achando-se alguma coisa, assim, com altivez, cara de maus, ficavam. E só aquelas pessoas humildes, que em bicicletas, indo para trabalhar, com uma mochilinha, pessoas, hoje necessita a presença do Espírito Santo, pessoas humildes, pessoas que eram mais ou menos. Eu podia sentir dentro de minha alma como essas pessoas tinham um bom coração, mas não conheciam da verdade. Essas pessoas estavam sendo salvas. E as outras pessoas
eu perguntei ao Senhor, dentro de mim próprio, assim, olhando o arrebatamento, mas eu dizia dentro de mim: Senhor, por que essas pessoas não foram? O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão ficando? E via a voz do Senhor e dizia: aqueles conheciam a minha palavra. Aleluias. Aqueles eram maus. Aquele dali foi pregado o evangelho da verdade, mas escolheu a prata, o ouro e o dinheiro. Aqueles dali são maus, são iníquos, conheceram a verdade, mas estão na terra só fazendo as coisas do ímpio. E quando tudo isso aconteceu, eu escutei essa voz e eu me entristeci. Me entristeci muito de começar a dizer: Senhor, são muitas almas que estão ficando. Senhor, são multidões. E quando eu terminei de falar essa palavra, Ele me absorveu de novo, como se fosse uma aspiradora, e me levou a um monte. E quando me levou no monte, e naquelas nuvens longe, era como trovões, como relâmpagos naquele monte. E Ele dizia e gritava aquela voz: vai e agora desce e conta tudo que te mostrei, para que aqueles que se arrependam, aqueles que conhecem a verdade, para aqueles que foi pregado o evangelho, para aqueles que preferem a mentira em lugar de meu evangelho da salvação, que possam arrepender seus pecados, porque está chegando a hora. Aí Ele me levou por outro túnel, e eu comecei a descer um túnel, com um ser enorme detrás de mim, um ser de luz, mas eu não podia ver, mas esse túnel era escuro. E eu fui descendo, a um lugar onde havia um portão, mas era um portão redondo, mas não era um portão selado com autoridade, era um portão de ferro forte, não era um portão qualquer, era um portão muito grande. E aquele ser que estava detrás de mim, ele falava no meu ouvido direito, ele dizia: agora olha para em cima. Quando eu olhava para em cima, eu podia ver dimensões dos seres humanos na terra. Aleluia. Eu via dimensões num canto, dimensões no outro, pessoas cozinhando, pessoas trabalhando, pessoas do dia a dia. E eu me assustei. E esse ser me disse: esses que estão ali, aqui neste portão, vai ser aberto para eles, porque conheceram a minha verdade, pregaram a mentira e falaram do evangelho que eu não falei. Falaram do evangelho que eu nunca disse, porque o evangelho que eu vim a pregar é a salvação, o reino dos céus e a vida eterna. E naquele momento, esse ser disse assim: que se abra o portão. Quando se abriu aquele portão, eu me assustei muito. Daquele portão saíram como dinossauros. Eram cor de fogo com preto, preto com verde, azul com preto. Eram bichos terríveis, eram bestas, eram feras, era algo terrível. O túnel era grande fogo, mas não era um fogo desta terra, era um fogo diferente, um fogo como gelatina, um fogo argia, era algo diferente. E aqueles demônios, que eram seres enormes, eles jogaram as garras dentro de minha alma. Eles estavam em pé, e aquele ser enorme detrás de mim de luz, ele enfiou as garras dentro de minha alma, e começaram a puxar, e começaram a puxar, eu me assustei muito. E aquele ser me disse: eles não podem te levar, porque tu eres rocha. Aleluia. Aí eu disse para esse ser assim, que eu podia mover meu corpo. Por que rocha? E veio dentro do meu pensamento, naquele instante, naquele lugar espiritual, aquela palavra que dizia: o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. E aqueles demônios tentando de novo puxar, e não conseguiam. E aquele ser me disse: não conseguem, porque tu eres rocha. E me mostrou de novo aquela dimensão da terra, e me disse: e aqueles dali, já está preparado este lugar, porque ainda não se arrependeram dos seus pecados.
ainda continuam pregando a mentira, ainda continuam essa vaidade dentro de si próprio e a maldade do humano, e não quebram o coração para entregar a vida verdadeiramente a Cristo Jesus. Esta mensagem vai para todos aqueles que eu estive lá, Ele me levou no Espírito, Ele me levou, eu sabia que meu corpo estava na cama. Ele levou primeiro, Ele me levou ao arrebatamento, me mostrou o arrebatamento. Depois me levou ao portão e mostrou as coisas do inferno, o que vai acontecer. Mas aquele que não estiver em Jesus Cristo e continua pregando a mentira, e continua falando do evangelho do dinheiro, continua falando do evangelho da perdição, porque é o evangelho da perdição, da cura, da milagre. Esse não é o evangelho que o Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus veio para pregar o evangelho do reino dos céus, da eternidade. Vocês que estão aí agora escutando, aqueles que são cristãos, se arrependam dos seus pecados, porque era uma grande multidão que ficava na terra, e poucos, muito poucos, se salvavam. E aquele portão irreal, aquele portão, estão esperando as bestas feras, que são demônios, porque não sabem quando o portão abre. Quando o portão abre, são como leões esperando a carne para esmagar. E desde o inferno se vê aquele que está desviado da verdade. Os demônios só esperam a queda e a ordem do Altíssimo para que aconteçam essas coisas. É hora de arrependimento, é hora de analisar, é hora de pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, voltar ao primeiro amor, a fazer as obras, a pregar a verdade, porque eu estive lá. É terrível, vai ficar muita gente na terra. São pouquinhos, aqueles humildinhos que iam salvos e iam felizes. Mas aqueles que conheciam a verdade, aqueles que iam em carrões, iam em motos bonitas, iam em roupas boas, com a nariz empinada, ficavam aqui. E eles estavam conscientes que era o arrebatamento. Mas é naquele lugar, é naquele portão, naquele ser, eu não sei quem que era, mas era um ser poderoso detrás de mim, e eu não podia ver. Ele abriu o portão. E aqueles demônios que eram enormes, enormes, sabem aqueles que vão entrar. Só estão esperando o momento que se abre o portão, para que entrem na eternidade do fogo eterno, que é o tormento eterno, onde não tem descanso de dia nem de noite. Arrependeu-se dos seus pecados. Para de pregar mentira. Para de falar do evangelho da prosperidade. Para de falar de cura e milagres, porque a única cura e milagres que tem é a salvação em Cristo Jesus, a salvação da alma. Parar líderes religiosos com poder, porque para o Senhor Jesus nada acrescenta. Ele me mostrava naquele monte os sentimentos daqueles que estavam na terra. O Senhor só olha o sentimento, não olha a obra, não olha a pregação, não olha se é bonito, se é feio, só olha o sentimento de um coração puro e humilde. Esses serão salvos. Aquele que faz justiça dentro do seu coração e dos seus pensamentos, porque o que pensas aqui e nasce aqui, sai para fora. E o Senhor sonda dia e noite corações. Arrependeu-os, porque esse sonho é real. Não foi um sonho, pode existir sonho para as pessoas entender, mas a alma saiu do corpo. Eu entrei por um túnel de luz e depois por um túnel escuro. Estive tanto no monte de Deus para me mostrar o arrebatamento, o que ia acontecer, tanto como naquele túnel escuro, ou então o portão do inferno, onde está escrito na Bíblia. Arrependeu-os, que está chegando agora. Arrependeu-os, entregai de Jesus, largai o dinheiro, a matéria, porque está chegando o dia do arrebatamento. Aquele que não ouvir a voz de Deus, depois chorará e gemerá a eternidade. Arrependeu-os, porque chora. Aquele que viu muita coisa espiritual será muito cobrado, e o juízo de Deus será grande sobre aqueles que me julgarem. Aquele que acha que é mentira, pergunta a Deus, pensa se é verdade ou não, mas o Senhor está revelando aos quatro cantos da terra. Eu entrego tudo na mão do Senhor Jesus Cristo, para que possais arrepender-vos e um dia todos nos encontrarem no reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém.